Hebreus capítulo 10, vamos ler novamente o verso 19 e verso 20 e 21. Hebreus capítulo 10, os versos 19 a 21. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Especial verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, os versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ainda mais um verso em Atos, no capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Agora esse verso final aí. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez nós entregamos a Tua palavra em Tuas mãos. E nos colocamos, ó Senhor, com expectativa e dependência do Teu Espírito Santo, que mais uma vez, pela Tua fidelidade, e porque esta é a Tua vontade, nós te pedimos, ó Senhor, que mais uma vez sejamos guiados e conduzidos pelo Teu Espírito. Habilita-nos, ó Senhor, para falar, também habilita nossos ouvidos para ouvir. E te suplicamos, ó Senhor, e reivindicamos de Ti aquilo que é nosso direito, que o Teu Espírito conceda revelação aos nossos corações. Te pedimos, ó Senhor, que abra os nossos olhos, para que possamos ver além da letra, além daquilo que lemos. Nos conduza, ó Senhor, de fato, a um lugar mais alto e mais elevado, para que possamos, ó Senhor, ver o Teu propósito e a Tua vontade. Nos conduz, ó Senhor, com um coração simples e humilde, a termos uma visão adequada de Ti e da igreja. Nos ajuda, ó Senhor, nesses dias, nós te pedimos, e nos ensina pela Tua palavra. É o que nós suplicamos nessa manhã, pela Tua misericórdia e também pela Tua fidelidade para com o Teu povo e para contigo mesmo. Capacita-nos mais uma vez. Queremos ver a Ti mesmo, ó Senhor. Abre os nossos olhos, é o que nós te pedimos. Amém. Irmãos, temos falado então a respeito da visão celestial e falamos que a visão celestial ela é soberana em si mesma. A visão celestial ela está sobre todas as coisas. E nós começamos a partir do livro de Apocalipse falando da visão que João teve por meio do Espírito Santo. Ele foi transportado em espírito
ao mais alto e elevado monte. E temos falado para os irmãos que monte, na palavra de Deus, possui significado espiritual. Então, por isso que o Espírito Santo selecionou essa palavra em específico. E João, no livro de Apocalipse, ele foi transportado em espírito nesse mais alto lugar, para que a partir deste lugar elevado, ele pudesse então escrever, como foi pedido que ele fizesse, escrever então a visão de Deus. Não a visão de homens, mas a visão de Deus. Então, sempre que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos os montes, ou o monte, nós precisamos perceber que os montes citados, como o Monte Sião, que nós temos visto, o Monte Moriá, o monte mais elevado, é claro que ali não é um monte físico, né? Porque esses montes possuem significado. Nós temos também o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a palavra. E nós vamos observar então que monte, na Bíblia, fala muito de revelação. Quando o Senhor quer trazer algo com maior significado e com maior pureza, Ele precisa, de alguma forma, nos conduzir a um lugar mais limpo, a um lugar mais puro. Com a ajuda do Senhor, hoje nós vamos ler Mateus capítulo 17, já que é uma sequência de versos que estamos lendo. As mensagens estão aí para serem ouvidas, né? A respeito, então, desse significado. E vimos, então, na reunião passada, que a visão celestial, ela é soberana. Se Cristo é o herdeiro sobre todas as coisas, e Ele é o centro da vontade de Deus, então a visão, ela é soberana. Agora, nós precisamos compreender o significado disso, porque falar de visão celestial é falar do propósito de Deus. É falar que o propósito de Deus é soberano e rege todas as coisas, porque Ele nasce no coração de Deus. Deus não tem diversas divisões e linhas e pensamento. E vimos que assim como Deus é misericórdia, Deus é graça, e Deus é amor, e Deus é justiça, Deus também é o seu propósito. Não desvincula propósito de Deus, como se não desvincula amor de Deus, não é? Deus não apenas dá o seu amor, Ele fez isso, mas Ele é em sua essência. Então, quando nós falamos de visão celestial, não é algo para tratarmos isso de qualquer forma. É algo que deve mover os nossos corações, ou pelo menos despertar em nós um grande interesse por isso. Porque se nós somos filhos de Deus, e assim cremos que somos, né, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, como filhos de Deus, deveria haver nos nossos corações uma necessidade central, para que possamos viver como filhos, de modo que seja compatível ou agradável ao Pai. Se somos filhos de Deus, penso que o mais natural é conhecer qual é o propósito desse Deus e Pai. Senão nunca iremos viver de modo harmônico, compatível ou ajustado com a vontade do nosso Pai Celestial. E a pergunta que sobe aos nossos corações é: que tipo de filhos seremos? Se não temos interesse pelo coração do nosso Pai. Todo pai deseja que o filho conheça o seu coração. Isso é válido no mundo natural. Qual é a expectativa de um pai? Que o filho conheça o seu coração e sua mente. Então essa é a mesma necessidade, que nós venhamos a tocar por revelação qual é o propósito de Deus em Cristo Jesus. E o que move o coração do nosso Pai. Então, o nosso Senhor Jesus é herdeiro sobre todas as coisas. Por isso que a visão celestial deve governar todas as coisas. E na medida que nós vamos aproximando dela, com a ajuda do Senhor, nós vamos perceber que essa visão, ela é soberana em que sentido? Não é uma soberania pessoal. Não tem relação nenhuma com a soberania de Deus salvar alguém ou não salvar alguém. Tem a ver com a vontade de Deus. Lembre-se do texto que nós lemos em outras reuniões sobre Hebreus, falando da promessa que Deus havia dado a Abraão. Lembre-se disso? Que ele não encontrou ninguém superior a si mesmo, né?
Ele não encontrou ninguém superior. Então, o que ele fez? Ele jura por si mesmo. Isso sela, queridos irmãos, a vontade de Deus imutável. E vimos, então, que Abraão foi apenas um recipiente dessa vontade. Então, tanto a promessa que foi dada a Abraão, quanto a vontade de Deus, são as duas coisas imutáveis. Agora, todos nós somos filhos de Abraão pela fé. Né? Porque Abraão, na verdade, Deus, na verdade, aguardava o descendente, Jesus Cristo. E nós somos, então, filhos de Abraão pela fé. Agora, quem é o recipiente hoje da vontade e da promessa de Deus? A igreja. A igreja é recipiente dessa promessa, e ela é participante. Quando nós olhamos essa palavra no livro de Hebreus, nós vamos encontrar ela várias vezes. Nós somos participantes, nós não somos assistentes, nós somos participantes de uma promessa que parte da vontade de Deus e que ela é imutável. Isso é soberania. Isso é soberania. Ou seja, ou nós vamos compreender essa vontade de Deus que nasceu antes de todas as coisas e andar por ela, porque esse será o caminho de Deus, né? Efésios capítulo 2, verso 10, que nós estamos considerando, as boas obras, para que pudéssemos andar. Então, as boas obras, do que concerne a parte de Deus, estão prontas, antes de todas as coisas. Agora, nós precisamos então, ver elas, conhecê-las pela palavra, conhecer a sua vontade e andar por elas. Como que o Senhor falando, não haverá outro caminho. Eu não mudarei a minha vontade. Eu vou estabelecer de maneira soberana por este meio. Os irmãos compreendem isso. E isso é soberania. Qual o meio? O meio por meio de Cristo e por meio do corpo de Cristo. O Senhor não vai cumprir nada, queridos irmãos, fora disso. Ele não começou cumprindo todas as coisas por meio de Cristo. Quando Cristo se manifestou em carne, ele não se tornou ali o lugar da presença e da habitação de Deus. Como foi lembrado hoje aqui no tempo da mesa, quando aquela voz brada do céu, e isso está registrado também em Mateus 17, este é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer, a ideia é, Deus encontrou aquilo que ele vinha procurando, o quê? O lugar da sua morada. Então, quando Cristo veio em carne, ele habitou entre os homens, Deus encontrou um lugar, o lugar da sua morada. Agora, Cristo é a casa de Deus e nós somos sua casa. Ele preparou lugar nele mesmo. Então, nós temos aí o lugar da morada de Deus, o lugar da presença de Deus, é muito mais do que simplesmente a habitação do Espírito Santo na vida de cada um dos indivíduos salvos. Que isso é real, um templo indivíduo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, somos filhos de Deus. Mas não é só isso. O propósito de Deus não resume nisto. Resume que Deus sempre buscou um lugar de morada entre os homens. E nós vimos que este lugar de refúgio, de proteção, de cuidado, de apacentamento, é o Monte Sião, espiritualmente falando. E nunca vamos poder aplicar Monte Sião a indivíduos, porque o Monte Sião sempre está relacionado ao coletivo. Então, que o Senhor abra os nossos olhos. Então, quando Cristo veio, aquela voz do céu, em outras palavras, diz também isso. A ele eu vi. Eu encontrei lugar, porque eu estava procurando. E por isso que Abraão peregrinou naquela terra, de tenda em tenda. Por isso que ele era um peregrino, já lembramos tudo isso, aguardando algo superior, algo maior, com grande expectativa de que isso acontecesse. Então, quando Cristo veio, Deus o encontrou. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, então se completa a vontade de Deus. Tendo recebido, pois, a destra de Deus, tendo sido recebido a destra de Deus o Pai, o que aconteceu?
derramou isto que vedes e ouvis. Foi derramado o Espírito da promessa. Então, Cristo e o corpo de Cristo se tornou o lugar da morada de Deus. Deus entre os homens. Né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, estará no meio deles. Esta é a vontade de Deus. Então, irmãos, este é o propósito de Deus. E essa é a visão, então, soberana sobre todas as coisas. Compreendeu, irmãos? Se nós não vemos isso, como que nós vamos nos mover? Uma visão desfocada e errada, toda a nossa vida será errada. Se nós partirmos do ponto de vista natural e terreno para compreender a palavra de Deus, erraremos. Por isso que João é transportado, então, em um lugar mais alto. Porque a nossa ótica precisa mudar, queridos irmãos, com urgência. A casa de Deus precisa se apropriar do lugar em que ela está. Nós já vimos isso. Cristo entrou no Santo dos Santos, pelo sangue que foi derramado. Isso é provisão. Ele assentou e nós assentamos junto dele e com ele. Então temos que ver a partir daí. É a partir dessa grande provisão que nós então nos aproximemos dele. Podemos guardar sua palavra, podemos congregar uns com os outros, né? Podemos estimular a fé uns com os outros. Então nossa ótica e perspectiva precisa mudar. Para que possamos então ver as coisas da maneira que Deus vê. Então que o Senhor aí nos ajude nessas coisas e nos conceda pela sua graça, habilitação, revelação por parte do Espírito Santo a nós. E tire as nossas vendas. Porque à luz desses versos, o véu que separava foi rasgado. E foi assim que nós concluímos a reunião passada. Falando que esse véu rasgado, fala da grande provisão que só Deus poderia fazer por meio de Cristo. O véu foi rasgado, nas palavras de Mateus, então, quando o Senhor entregou o seu Espírito, aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima, porque essa obra de desvendamento, ou essa obra de união, de nos introduzir no Santo dos Santos, ela é uma obra provida pelo próprio Deus. Ninguém poderia rasgar aquele véu, como falamos. Uma espessura em torno de 10 centímetros. Quem poderia rasgar aquele véu? Muito menos de baixo para cima, mostrando que a obra, então, é feita pelo próprio Deus. E Ele nos colocou aí, além do véu. O véu então foi rasgado, isto é, por meio da sua carne, por meio da sua morte, por meio da cruz. Sua carne foi rasgada, então o véu foi rasgado. E diante disso, o que aconteceu conosco e com aqueles então sacerdotes ali de Atos 6, aquele texto tão impressionante, os sacerdotes que cumpriam seu turno ali, ministrando não no Santíssimo Lugar, mas no Santo Lugar, ministrando diante do véu, não além do véu, porque esse véu dividia assim duas alianças, né? E nós estamos na nova aliança, e aqueles sacerdotes então se apropriaram ou agarraram à fé, porque o véu foi rasgado. Eles agora estavam com um acesso disponível ao Santíssimo Lugar, coisa que cabia somente ao sumo sacerdote. E por espantoso que seja aquela cena, é só nós nos colocarmos ali naquele lugar, nem que seja de uma maneira figurativa, né, para compreendermos qual é o sentimento daqueles sacerdotes que ministravam ali, porque eles não tinham acesso nenhum à glória, à presença de Deus. E aquele véu então é rasgado. E se fosse na antiga aliança, esses sacerdotes teriam sido mortos naquele mesmo momento, porque eles depararam com um lugar santíssimo, com a glória, com a presença de Deus. Mas para o espanto deles e de todos,
aqueles sacerdotes vieram agarrar a fé. E eles não foram mortos, muito pelo contrário. Eles ganharam então vida e vida eterna. Por quê? Porque o véu foi rasgado. É por isso que 2 Coríntios 3 vai falar daquele véu da glória que Moisés tinha quando ele subia no monte. Mas aquela glória de Moisés era passageira, era temporária. E capítulo 3 de 2 Coríntios vai dizer que quando é lido Moisés, ou a antiga aliança, sem esse véu rasgado, é como se nós permanecêssemos apenas no campo da letra, e não na realidade espiritual da palavra. Mas quando em Cristo, pela sua morte, pela sua obra na cruz, quando em Cristo, então, o véu é removido. Então nós lemos as Escrituras, a palavra de Deus, de que maneira? Por intermédio de Cristo Jesus. Porque o véu foi rasgado. E vimos que realmente Ele é o herdeiro sobre todas as coisas. Cabeça da igreja e herdeiro sobre todas as coisas. O véu foi rasgado. Então, temos acesso à revelação de Deus, aquilo que Deus é e a sua vontade. Então, que o Senhor nos ajude aí a considerarmos essas coisas. Dentro disso, já examinamos então o significado de dois montes que aparentemente estão intimamente ligados. Um deles, já foi falado, é o Monte Sião. E o Monte Sião possui um significado: monte de refúgio, ou alto refúgio, lugar de proteção. Conhecido ali como a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém Celestial. É um lugar seguro, é um lugar onde o rebanho está protegido. Então o Monte Sião fala dessa coletividade. Nele, junto com os irmãos, estamos guardados, protegidos, temos o refúgio. É junto com o rebanho que nós temos ensinamento, advertência, conselho, sabedoria, paz, comunhão. Isso é uma questão coletiva, não é uma questão individual. Temos proteção. Indivíduos estão vulneráveis à presa do diabo, como uma ovelha que se desgarra do rebanho, como um indivíduo fora do rebanho, sujeito às garras do leão. Então o rebanho é guardado. Esse é o sentido de Monte Sião, por isso que ele é coletivo, lugar de refúgio. Agora nós vimos um outro monte, lá em Gênesis 22, ali na figura de Abraão e de Isaque, quando então Abraão, no seu último altar, conduziu Isaque, levando naquele monte, o monte que Deus proveu, o monte que Deus mostrou a Abraão. Então Abraão seguiu para este monte, e lá ele ofereceu Isaque em sacrifício, em adoração. E lá nós vamos encontrar que, neste monte, quando Isaque faz a pergunta para Abraão, perguntando: onde está o cordeiro, meu pai? Então, nós temos a resposta. Deus, agora escute, é o versículo 8 de Gênesis 22. Você tem a pergunta de Isaque: onde está o cordeiro, meu pai? Agora, escute a resposta, porque a resposta ela é alinhada à vontade de Deus e à voz realmente que bradou do céu em Mateus 17. Deus proverá, e lá está assim: Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Porque antes, queridos irmãos, do cordeiro ser provisão para nós, Deus proveu o seu Filho para si mesmo. Porque a obra é feita de Deus para Deus mesmo. Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. Então, quando Cristo veio, Ele veio para realizar a vontade e a obra de Deus. E quanto mais nós vemos isso, queridos irmãos, mais seguro é a nossa salvação. Quando nós colocamos os olhos em nós, em primeiro lugar, a nossa salvação ela é frágil, como nós somos.
Quando nós olhamos que a obra é feita de Deus para Deus mesmo, e que Ele jurou por si mesmo, como Gênesis 22 vai falar também, junto com Hebreus, não é? Essa é a maior segurança, graças ao Senhor que Deus não jurou por ninguém, senão por Ele mesmo. Então Ele é fiel para cumprir toda a sua promessa e toda a sua vontade. Nada pode quebrar sua vontade. Ele jurou por si mesmo, por Ele mesmo. Ele enviou um cordeiro e proveu um cordeiro para si. Sim, agora quem são os beneficiados? Todos nós, né? Estamos seguros nessa obra provida pelo próprio Deus. Então nós unimos esses dois montes que possuem significado espiritual. Em outras palavras, o monte Sião não seria realidade, eu não existiria sem a provisão do monte Moriá. Então você une as duas coisas, certo? A igreja não existiria sem o monte Moriá. A proteção, o refúgio, não existiria sem a provisão do Cordeiro. Então aquele lugar passou a ser chamado o quê? O monte da provisão de Deus. Então o significado de monte Moriá é provisão. O significado do monte Sião, refúgio. Agora você une as duas coisas. Tendo, pois, ou possuindo, pois, intrepidez para entrar, provisão. Lugar de refúgio. Então nós temos aí o nosso Senhor como grande pastor, como cabeça, né, como guarda, como nós lembramos, do monte Sião, porque Ele mesmo foi a provisão. Enviou o seu Filho a quem Ele mais ama. Quando nós unimos esses dois montes, que na geografia estão sim, realmente, intimamente ligados, quase que unidos mesmo, né? Mas o fato é que a Bíblia registra Monte Moriá e Monte Sião. Então nós temos que unir a provisão, a obra de Cristo, a obra de Deus e a igreja, lugar de refúgio. Então agora Deus está realizando todas as coisas por meio da sua igreja. Que o Senhor nos ajude, irmãos, o corpo de Cristo. Quando nós falamos então que devemos seguir as pisadas agora do rebanho, por que nós podemos seguir as pisadas do rebanho? Porque aonde o rebanho está, ali é o lugar da morada do nosso Deus. Onde o rebanho está, Cristo está. Agora, irmãos, o rebanho é esse que foi movido desde Atos. Movido, conduzido pelo Espírito Santo. Não é uma linha paralela criada por homens. Porque Deus não habita em lugar feito por mãos humanas. Mas é um rebanho que segue desde o dia de Pentecostes. O corpo de Cristo se movendo. Então nós podemos olhar para as pisadas do rebanho e ver os caminhos do Senhor. E como Ele tem preservado, de fato, não tem? Como Ele tem edificado, ainda que nós olhamos muitas vezes e vemos que tudo está aparentemente em ruínas. Mas podemos olhar então para esse caminho que é seguro, os mártires, que também verteram o seu sangue, a palavra, os avivamentos, as restaurações que seguem até o dia de hoje. Podemos seguir seguramente as pegadas do rebanho, que foram movidos pelo Espírito Santo. E esse lugar, então, se tornou para nós o lugar de proteção. Irmãos, resumidamente, é o que nós fizemos agora aqui. A visão celestial é soberana e ela não vai mudar. Deus estabeleceu o seu caminho. Qual é o caminho? Cristo e a igreja. Por este caminho. É aí que nós temos, então, o crescimento espiritual das nossas vidas. Então, nós vamos aí como que fazendo uma jornada de um lugar elevado e vamos descendo para tocar nas coisas práticas. E com a ajuda do Senhor nós vamos chegar nelas, né? Andar de modo harmônico, da vocação. Esta é a vocação, a qual todos nós fomos chamados. A vocação pelo qual Deus nos chamou. Então, irmãos, é um grande privilégio. Se o Senhor abrir os nossos olhos, é um grande privilégio. Entender que a igreja é lugar da sua morada. É ali que Ele manifesta a sua sabedoria e seu conhecimento. É ali que o Senhor forma pastores, mestres,
profetas, evangelistas. Porque todos esses serviços, eles vão sendo restaurados a partir de uma visão limpa. Então, irmãos, se você tem ponto de partida errado, todo o nosso curso é errado. O que significa uma visão deturpada, todo o serviço cristão deturpado, toda a nossa caminhada pessoal como cristão deturpada, toda a nossa vida familiar, conjugal deturpada, porque o ponto e perspectiva é errado. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Aonde não há visão, o povo se corrompe, o povo se perde, ele se desvia do caminho. Visão estabelece uma única linha, foco, meta e propósito. E é por ele que nós devemos seguir, com a ajuda, então, do Senhor. Vamos, então, para Mateus, capítulo 17. E agora nós vamos dar mais um passo para mostrar a mesma coisa, por um outro ângulo, por uma outra maneira, em um outro contexto, para falar das mesmas coisas. Então, Mateus capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 8. E vamos colocar bastante atenção aí na leitura e vamos caminhar dentro do nosso horário e não dentro daquilo que temos para falar. Então, Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, toma Jesus consigo Pedro e os seus irmãos, Tiago e João, e os leva, então veja aí a primeira nota, em particular, aonde? A um alto monte. Aqui está de novo o monte. Como nós falamos, monte possui significado espiritual. O que nós vamos encontrar aqui de novo? Revelação. Né? Revelação. Então o Senhor toma Pedro, Tiago e João. E se nós pudéssemos explorar questões mais práticas, não é o nosso encargo para agora, mas é para depois, nós vamos perceber que nas questões práticas, quando a visão de fato alinha a nossa vida, irmãos, não há nenhum problema, nenhum, quando o Senhor separa alguns. Não há problema nenhum com isso. Mas nós criamos na vida prática um grande problema com isso. Né? Porque o Senhor Jesus chamou 12, mas aqui ele chamou 3, para mostrar algo para eles. Então, mas esse não é o foco no momento, mas isso fala muito da nossa comunhão uns com os outros. E chegaremos lá com calma, né? Com bastante calma. Então, há um alto monte. O que isso significa? E que monte é esse na geografia e na história? Lembre-se, na visão de Apocalipse, é dito que João foi transportado em um mais alto e elevado monte. E é claro que ali não fala de nenhum monte específico, e sim do trono de Deus, onde João então viu todas as coisas. Bom, este monte aqui não é o Monte Moriá, e também não é o Monte Sião. É o Monte Hermon. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. A hora que nós entrarmos nos Salmos, naqueles 15 Salmos, né, do 120 até o 134, ó como é bom e agradável, esse é o 133, viverem unidos os irmãos, só assim nós vamos compreender o significado desse salmo. Porque ali é uma caravana rumo, sim, ao Monte Sião, na celebração da festa dos tabernáculos, que tem tudo a ver com a comunhão do corpo de Cristo. É o que significa essa festa. Agora aqui, o Monte Hermon, nessa geografia, dentre os montes, Monte Moriá, Monte Sião, aí você tem o Monte Hermon. Quando você olha para a geografia, você vai ter esse Monte Hermon, ele é o pico, ele é o monte mais elevado de todos os outros montes. Então, irmãos, isso tem muito para nos falar, certo? É o monte mais alto, é o mais sublime, que todos os outros montes são dependentes da revelação deste monte. É por isso que o Senhor está levando Pedro, Tiago e João para mostrar, irmãos, para mostrar o quê?
a essência e a natureza, não só de quem Jesus é, mas algo mais. Porque aqui está a natureza da igreja. Porque nós estamos falando de uma grande revelação. Então, o Senhor precisa levar esses discípulos para um lugar mais limpo, mais puro. Então sei que talvez já tenha falado isso em algum outro tempo, mas vamos explorar um pouco, nem que nós fiquemos aí apenas nesse verso hoje, não é? Esse mais alto lugar é o pico do Monte Hermon. O que você tem lá em cima? Geleira. As geleiras que formam a nascente do Rio Jordão. Então, na geografia, você tem, e dentro disso, você tem os outros montes, certo? É o Salmo 133. Você vai ver que o Monte Hermon, ele é provisão, é ele que derrama. É ele que derrama a Shekinah. Aqui nas palavras do Evangelho, a glória, a Shekinah. É ele que derrama esse frescor, esse renovo. O renovo da palavra de Deus, o renovo da comunhão, o renovo. Ele é provisão e vem desse alto monte. Ele vai como que uma névoa, uma neblina, a nuvem aqui. Por isso essa nuvem. Mas, irmãos, essa não é qualquer nuvem. Os irmãos entendem isso? Irmãos, essa é a nuvem. Esse é o derramar do Espírito Santo. É o derramar do Espírito Santo. Sobre os outros montes. Dependência, agora, do Espírito Santo. A unção, o bálsamo, o óleo derramado. Por que o início foi na cruz? Por que quando Cristo veio, então Deus pôde falar, eu encontrei lugar? Porque quando ele foi ferido, quando ele foi rasgado com aquela lança, do seu lado saiu provisão, não é? Qual é a provisão? Sangue, não foi? Então ele foi rasgado, do seu lado saiu provisão, sangue. E o que mais? Água. Fala de vida? Fala de vida, mas fala de algo mais. Porque ali foi derramado sangue e água. Essa água fala da vida que seria movida pelo derramar do Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito. Sangue e provisão. E a água, derramar do Espírito Santo. Unção, renovo, avivamento. Sangue e água. Então Deus encontrou lugar nele. Então a geografia aqui nós temos então Mar Morto, no lugar baixo. Mar Morto, volta ao rio de novo, Mar da Galileia, sobe então até as nascentes do Rio Jordão. O que o Senhor está fazendo aqui, espiritualmente falando? Tirando esses discípulos da poluição visual. Irmãos, veja se isso não tem a nos falar nesses dias. Será? Porque, irmãos, nós não vamos ter clareza da palavra de Deus olhando para o curso do rio. Nós só iremos ter uma ótica limpa e pura a partir deste lugar, o Monte Hermon. Então o Senhor vai tirando esses discípulos das impurezas, das imperfeições, dos entendimentos equivocados, das filosofias, dos pensamentos humanos, da sabedoria humana que não serve para nada, que se reduzem a nada. A mais alta filosofia, o mais alto conhecimento humano. Em 1 Coríntios capítulo 3, o Senhor vai falar assim, é tudo vão. O mais alto conhecimento humano, o mais alto pensamento humano é vão. Porque ele está assim manchado e inflamado com o nosso egoísmo. Então o Senhor precisa nos retirar daí e nos conduzir então a uma revelação limpa e clara.
Então, o curso do rio revela impurezas. Nós não temos ali uma percepção clara da palavra de Deus. É um conhecimento humano aqui, um entendimento de outro ali, baseado em homens, baseado em opiniões, algumas verdades da palavra de Deus desconectadas, com muitas interferências, muitas sujeiras, porque você tem um curso de um rio. Não é ali, queridos irmãos, que nós vamos ter a percepção da vontade de Deus. Então, que o Senhor vá nos conduzindo a esse caminho, para que possamos ver as águas, então, mais limpas. Porque a essência de um rio está onde? Na sua nascente, não é? A essência de um rio está na sua fonte. A essência de um rio, águas limpas e cristalinas, está na sua nascente. Então, esse é o sentido, irmãos, desse monte aqui. Se nós olharmos para esse quadro aqui, nós vamos ver que, para chegarmos no capítulo 17, você tem um cenário que antecede aí. Vamos ler alguns versos para os irmãos perceberem que a revelação derramada aqui para Pedro, Tiago e João, que é a transfiguração do próprio Jesus na sua glória. Veja como isso está alinhado com a visão de João, alinhadíssimo, né? Porque João está aqui. Lembre-se que João, que escreveu o Apocalipse, tendo uma revelação de Cristo na glória, ele está aqui, no monte da transfiguração. Ele viu a essência, queridos irmãos, de quem Cristo é. E quando ele registra isso agora em Apocalipse, sendo conduzido em espírito, ele vai trazer esse, vamos dizer, acréscimo, não é? Ele viu quem Jesus é, na sua essência, certo? Mas ele viu algo mais. E isso está fresco na memória de João, depois de tanto tempo. Isso não foi apagado. Não foi apagado da memória de João o que aconteceu aqui. Ele viu também o que? Os candeeiros. Então, aqui nós temos essa dupla revelação. E pode observar aí que isso faz sentido dentro do texto, aí, que nós estamos lendo. Voltando para o contexto, nós vamos encontrar isso. Porque o que nós temos no capítulo 16? A primeira vez em que Jesus usa, ou a primeira menção da palavra, igreja. Não é... Será que é por acaso que o Senhor fala algo sobre a igreja, tão pouco, né? Mas tão profundo, certo? E logo após ele vai levar Pedro, Tiago e João para um lugar mais elevado, para que eles tivessem uma concepção clara, porque Pedro já tinha sido alvo de uma revelação, né? Quando ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, isso foi revelação, isso é a revelação de Deus. E Jesus vai dizer então que sobre esta igreja, né, sobre ele mesmo, sobre Cristo mesmo, sobre a rocha mesmo, ele iria edificar a igreja dele, né? Então, para ele mostrar isso, ele precisa tirar os discípulos de um contexto que está conturbado, um contexto que está misturado, não é? Então, vamos ler aí alguns versos. Verso 13 do capítulo 16. Indo Jesus para as bandas de Cesareia e de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns profetas. Essa era a voz geral de quem eles achavam que Cristo poderia ser. Aí o Senhor vai refinar a pergunta e fazer a pergunta para os discípulos, somente, né? Mas vós, eles, né, os discípulos, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Pedro vai dar uma resposta aí. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta, né, da parte de Pedro, não por meio de pensamentos humanos, como o texto vai dizer no verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, viu aí? Não foi carne e nem sangue. Não foi sabedoria humana, não foi conhecimento humano, não foi filosofia humana, não foi nada disso. Não foi carne e nem sangue.
quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Basicamente, sobre esta revelação, é que a igreja está fundamentada. Agora, a pergunta é, como está a igreja em nossos dias? Né? Será que ela está fundamentada sobre essa grande revelação? Será que a visão celestial tem conquistado os nossos corações? Será que as assembleias do Senhor têm se movido conforme a vontade de Deus? Conforme esta grande revelação? Como que ela se move? São tantas coisas que são introduzidas. As coisas, é só você ler, então, pelo menos a partir do 15. Então, você volta mais um pouco, você vai saber quais são as coisas. Né? Então, volte um pouquinho aí, olha lá no capítulo 15. Então, esse contexto que nós estamos vendo é o contexto que antecede a subida. Qual é o contexto que nós temos? Poluição. Não é? Dúvida em quem Cristo é. Elias, João Batista, profetas. Eles não entendiam nada, nem a respeito do que os profetas falaram. Eles nem entenderam que João Batista veio no mesmo espírito de Elias. Eles não entendiam nada de nada. Isso é resultado do quê? Cegueira espiritual. Eles conheciam letra. Ninguém pode dar uma resposta, senão Pedro, por meio de revelação. Eles conheciam letra. Por que eles conheciam letra? Porque o contexto é do farisaísmo. O contexto, aliás, é desde Malaquias. Mas o contexto é de farisaísmo. E olha como o capítulo 15 começa. Para você ver a inversão que existe, não só aqui, que existiu aqui, mas veja, queridos irmãos, se essa não é a inversão em nossos dias. Veja se essa não é a poluição que nós encontramos muitas vezes nos nossos corações, nas nossas mentes, mas no meio do povo de Deus. E veja se não é realmente a necessidade de Deus nos tirar desse ambiente para ver algo do Senhor e se mover por Ele. Porque o capítulo 15 começa assim. Então vieram de Jerusalém, veja aí, a Jesus alguns fariseus e escribas, né? Os escribas conhecedores da lei, o farisaísmo tinha como que essa prática, essa seita como que um empreendimento, né? Um serviço realmente de ganho, de benefício. Farisaísmo, os escribas, são conhecedores da letra. E o que eles preservam aí? São esses que estão em torno de Jesus. Então eles vão questionar o Senhor. Veja o que eles vão questionar. E veja a inversão. Por que transgridem os teus discípulos? Aqui está a palavra importante. É daqui que nós temos que partir. Para compreender por que o Senhor tira. Por que o Senhor tira? Porque o contexto aqui é de tradição. E quanto da tradição religiosa hoje nos prende? Quanta prisão há no que concerne ao ambiente religioso? Não é, queridos irmãos? Irmãos, que dificuldade é se desprender de uma tradição? Não é? E nela mora conceitos de homens, opiniões de homens. E nós não queremos abrir mão, ou por contexto familiar, ou por apego, né, ou por orgulho, seja o que for. Então veja que eles vão questionar. Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Agora veja o que Deus vai dizer. Veja a inversão aqui. Ele, porém, lhes respondeu. Agora é o Senhor que vai arguir eles. Eles estão questionando Jesus de uma coisa fútil e sem importância nenhuma. Eles estão tão cegos e não vê o que eles estão fazendo. Então Jesus vai questionar eles agora. Ele, porém, lhe respondeu, por que transgredis vós também? Agora veja onde eles estão transgredindo. O mandamento de Deus, está vendo aí?
a adulteração da palavra de Deus, por que eles estão transgredindo ou adulterando a palavra de Deus? O que para eles é superior? O texto já vai dizer. Vocês estão transgredindo os mandamentos de Deus, em outras palavras, negociando a palavra de Deus, a vontade de Deus, por causa das vossas tradições. O que se tornou mais elevado que a palavra de Deus, do que o mandamento? As nossas tradições. Muitas vezes, as filosofias, porque as filosofias estão dentro da casa de Deus. É isso que está acontecendo. Então, a tradição acima do mandamento, da palavra de Deus. Por quê? Porque a tradição, ela alinha com a nossa vontade. E não queremos abrir mão dela. Temos benefício, ganho, muitas vezes, com as tradições. A vontade de Deus, a palavra de Deus, sabe o que ela é? Espada de dois gumes, para separar realidade espiritual de tradição. Espada de dois gumes. Então ela nos confronta, ela nos corta, ela nos poda. Como aquela frasezinha que nós lembramos de Gênesis 22, verso 8. Deus proveu para si mesmo. E nós já temos desconforto, né? Porque sobe dentro do nosso coração esse ego inflamado e nós falamos assim, e eu? Deus proveu para Ele mesmo um cordeiro, mas e eu? Isso é resultado do nosso ego que está aqui dentro, né? Sim, nós fomos beneficiados com isso, mas Deus proveu para si mesmo um cordeiro. O sangue derramado em holocausto é primeiramente oferecido para Deus. O Senhor forja e trabalha na igreja para si mesmo, visto que vos tenho preparado para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Por quê? Porque a igreja não é sua, não é propriedade sua, ela é para Ele, para si mesmo. Ele nos lava, Ele nos purifica com a palavra, Efésios capítulo 5, novamente, para apresentar novamente a si mesmo igreja gloriosa. Então a igreja adornada, com o testemunho do Senhor, com a palavra do Senhor, com tudo que o Senhor estabeleceu, não é para ela se cheirar, mas é para que o aroma suba ao Senhor. Mas isso confronta o nosso egoísmo, a nossa vida egocêntrica, porque achamos que tudo é para nós, enquanto que na verdade tudo é para Deus. Veio do seu propósito soberano de Deus e voltará para o próprio Deus. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, quer comamos, quer não comamos, tudo é para o Senhor. Então, vamos seguir mais um pouco, já vamos concluir. Então, por causa, verso 3, por causa da vossa tradição. Seguindo o verso 4. Vamos pular aqui, vamos para o verso 6. Esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. Agora veja aí. E assim o quê? E assim por causa que eles consideram a tradição dos homens superior à palavra, certo? Então, e assim, por causa disso, eles fazem o quê? Invalidaste. Ô irmãos, esse não é os nossos dias. Será que não é isso que tem acontecido com relação à palavra de Deus? Porque, irmãos, quantas coisas na casa de Deus têm tomado o lugar da palavra de Deus? Não é, queridos irmãos?
roubado a palavra dos nossos corações, roubado o tempo da palavra na comunhão. E quantas coisas têm sido colocadas no lugar, invalidando, anulando. Como Paulo vai dizer, nós não estamos como muitos, mercadejando a palavra, por causa dos nossos interesses. Removendo muitas vezes, queridos irmãos, versículos, capítulos e páginas da Bíblia. Dizendo, não, isso não está aí, mas está. É porque não queremos ver, não temos olhos para ver. Invalidamos a palavra de Deus. É por isso que nós temos um povo desesperado, sem consolo, sem esperança, agitado, incomodado, aflito. Porque quanto mais, queridos irmãos, corrigidos somos, quanto mais o nosso ego é atingido, mais consolados somos. Irmãos, não se engane com nada além disso. É somente as admoestações, as correções, as advertências, a palavra como espada em nossos corações. Esse é o único caminho de produzir em nós consolo e esperança. Porque ninguém que não fala a verdade sobre nós não pode guardar cada um de nós. Um amigo, um irmão, um conhecido, que não fala a verdade, ele não é seu amigo, não é seu irmão, não é nada. Amigo é aquele que fala a verdade da palavra de Deus. Um pastor, um mestre, um profeta, que mente, que distorce as Escrituras, ele não ama o rebanho, porque ele não fala a verdade da palavra de Deus. Irmão, se agarre àqueles que mostram, muitas vezes, o erro, adverte, corrige, expõe a verdadeira palavra, porque são esses que te amam. São esses que vão te abraçar, é esses que vão cuidar de você. E não os que falam mentiras, tentando alisar o nosso ego. No dia que você precisar, eles viram a costa para o rebanho. Deixam o povo à deriva, porque eles não pagam o preço da palavra de Deus. Não se engane. É a verdade das Escrituras que nos consola, que apacenta os nossos corações, que edifica a igreja, que edifica nossos lares, que edifica nossas vidas pessoais. Aonde não tem a palavra, queridos irmãos, só resta tradição de homens. E nada será construído aí, nada será edificado. A palavra é o caminho de Deus para nos conduzir a arrependimento, a mudança de vida. A palavra de Deus, em nossos dias, tem sido invalidado por causa das tradições, por causa das filosofias. Então, invalidastes a palavra de Deus por causa das vossas tradição, ou da vossa tradição. Olha o verso 9, né? 8 e 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Novamente o verso 9, então. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Agora, nós vamos concluir por aqui, por causa do nosso tempo. O Senhor vai seguir no capítulo 16, advertindo os discípulos do quê? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, irmãos, esse é o cenário. Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galileia. Esse é o curso do rio. Agora a pergunta é possível ver algo limpo da parte do Senhor neste ambiente? Creio que não. Creio que não. Porque esse ambiente está bem misturado. Então, que o Senhor nos ajude, pelo Espírito Santo, nos leve às nascentes do Rio Jordão. E por revelação mostre a palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos conduza. Que o Senhor fale com cada um de nós. E fale com a igreja nesses dias. Vamos orar. Senhor, a Ti confiamos na Tua palavra e nos lançamos, ó Senhor, sobre Tua palavra. Confiantes que ela é fiel para realizar todas as coisas por Teu intermédio. Pedimos ao Teu Espírito Santo que assim fale aos nossos corações, mais uma vez. Nos conduza, ó Senhor, ao Monte Sião,
que possamos estar ali guardados em Ti e refugiados em Ti mesmo e na Tua palavra. Assim também somos muito agradecidos por essa grande provisão, pelo lugar que o Senhor colocou a igreja em Ti mesmo, lugar da Tua morada e da Tua habitação. Louvado seja o Teu nome, ó Senhor, porque esse é o lugar onde a Tua glória assiste. A Ti louvamos e a Ti entoamos a nossa gratidão. Em Teu nome que nós oramos. Amém.